E aí galera, beleza? Então vou fazer esse vídeo aqui para mostrar como é que tu faz para usar qualquer personagem para utilizar, para testar aqui junto com o personagem que tu tá editando, tá? O personagem que tu vai enfrentar, tá? Tem duas formas para isso. Eu vou explicar a primeira, que no meu caso é a que eu acho mais útil. E então funciona assim, tá? Eu tenho três personagens abertos aqui, né? Eu venho aqui na configurações, eu seleciono a instância de Mugen que eu estou usando, eu clico em editar e tem essa parte aqui, ó, tá? Tem aqui uma lista de parâmetros e aqui vai ter, conforme aí você escolhe aí o parâmetro que você quer, ó, por exemplo, o char que tu escolheu versus Kung Fu Man, o char que tu escolheu versus o próprio char, né? É esse aí que a gente usa. Só que cada dessas opções, tem até outras aí, ela tem uns códigos aqui do lado. Então o que você vai fazer? Você vai deixar ela char versus char, tá? E o que significa esse 0% aqui? Esse 0% significa o personagem que você tem selecionado aqui. No caso, é o Shang. E o porcento zero da esquerda significa o player 1 e o porcento zero da direita o player 2, tá? Então aqui tá no formato current char versus current char, então o boneco que eu selecionar e colocar para teste é o personagem que vai vir ele versus ele, né? E eu posso controlar isso. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui em 1, tá? Essa é a melhor opção que eu acho. Por quê? O que significa daí esse 1? Eu vou dar OK, eu vou fechar. Esse 1 significa a posição do personagem aqui. Eu tenho três personagens, então ele tá posição 1, posição 2 e posição 3. E como eu falei de início, o porcento zero significa o char selecionado. Então, nesse caso, eu selecionei o Shang e ele vai vir, o meu player 1 vai ser o Shang, né, que está porcento zero, e o segundo player vai ser o que está aqui no espaço 1, né? Então, eu clicar agora aqui, selecionar aqui essa instância que eu configurei dessa forma e abrir, vou vir aí, meu char selecionado Shang versus o char que está lá no primeiro espaço. Ah, agora eu quero testar alguma coisa do Shang que eu selecionei contra o Billy Kane. O que eu faço? Eu só arrasto o Billy Kane e boto ele lá em primeiro, tá? E venho aqui, ó, seleciono o Shang e agora eu boto para teste. Confiro que tá a instância que eu configurei desse jeito e tá aí, tá? Assim eu faço para qualquer personagem. Agora eu vou mudar. Agora eu quero testar a Athena e nesse momento que eu cliquei nela, ela vira o porcento zero. E o porcento 1 continua sendo o personagem que está lá no primeiro espaço. Então tá aí, agora eu tenho a Athena selecionada e vou treinar ela contra o Billy, tá? Funciona assim. Esse é o melhor formato que eu acho. Se eu posso abrir 5, 6, 7, não sei qual é o limite de personagens aqui. Só que daí toda vez que eu precisar o personagem que eu quero, eu arrasto ele lá para a primeira coluna. E depois eu seleciono o que eu quero, né? Porque se eu só arrastar, no momento que eu arrastei o personagem, o que vai ficar selecionado é o que eu arrastei para lá, né? Então daí se eu venho fazer o teste, que nem nesse caso vai vir Athena versus Athena. Aí, ó. Por quê? Porque ela está selecionada, aí ela fica porcento zero e tá também no local 1 aqui, que é o que eu configurei aqui na instância. E daí que nem eu falei, eu posso configurar qualquer número aqui, vou botar o 3 agora. Então vai ser o porcento zero, né, o personagem que eu selecionei, versus o porcento 3, que seria o personagem que está no local 3. Dou OK. E agora vai ser Athena, que é o porcento zero selecionado, e o Shang, que está no lugar 3. Tá? E da mesma forma, se eu trocar outro personagem para aquele pro local que eu configurei lá, no porcento lá do player 2, aí tá o Billy agora, tá? Mas então, deixa a opção, seleciona aí, e deixa a opção 1, tá? Porcento 0, porcento 1, que é a melhor opção nesse formato, tá? Nesse formato aqui de você ter os personagens no Fighter Factory, tá? A segunda forma também funciona, tá? Aí eu não necessito que o personagem esteja aqui no Fighter Factory, tá?
Só que tem um detalhe, que eu preciso que ele esteja ele tem o personagem na instância que eu estou configurando, né, que eu estou configurando para ele. Então eu vou pegar aqui na mesma instância aqui para fazer o teste. Eu vou editar. Então no lugar aqui do %1, eu coloco o nome do personagem, tá? Eu vou fechar aqui, eu vou abrir por aqui. E eu vou pegar aqui a Rose, ó. Até eu vou fazer todo o caminho, ó. Eu vou pelo D, usuário, Mugen, aqui versões de uso, aqui pasta chars, tá? Agora eu vou pegar a Rose, Rose MVC. Peguei o nome dela, vou fechar, que era só o nome que eu queria. Vou vir aqui, editar, aqui é o %1, nome do personagem, ok, fechar. Agora o meu char selecionado tá %0, né, que é o char que eu selecionar, e do lado player 2 vai vir a Rose, que foi o nome que eu coloquei lá. Então aqui selecione a instância e aí tá o personagem, tá? Aí agora, independente de quem eu escolher aqui, vai sempre vir o personagem que eu botei o nome aqui do lado, tá? Nesse caso aqui, o que tu pode fazer? Tu vem aqui, né, editar, e aqui, como eu falei, tem uma lista de... Cada um é um esquema diferente aí, tá? Mas tu pode pegar cada um dessas opções, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e fazer esse esquema, deixar 0% no primeiro e colocar o nome do personagem que tu queira no segundo, entendeu? Que daí tu pode ter 5, 6, 7 personagens aqui, só que daí, claro, né, tu não precisa abrir eles junto aqui, mas daí toda vez que tu quiser mudar contra quem tu quiser testar, tu vai vir aqui no editar, vai ter que vir aqui fazer essa troca aqui, né? No caso, no Current versus Current eu deixei configurado como a Rose. Aí no segundo aí tu vai botar o nome de outro personagem, né? Tu vai substituir isso aqui, tá? E temos que ter um cuidado aqui. Deixa eu botar no primeiro. Temos que ter um cuidado nessa parte aqui, ó. Porque tem um espaço aqui, ó. %0, espaço %0. Se eu der outro espaço aqui, ó, acontece um negocinho meio bizarro. Aí eu fecho. Quando eu vou testar, ele não abre aqui o Fighter Factor, ele abre lá o jogo. Olha só, ele abre direto o jogo lá. Aí lá só, aí vai dar errado. Tu não vai testar, tu vai abrir direto o jogo e daí tu vai usar o que está configurado no jogo. É um negócio esquisito. Ah, e outra coisa para mostrar como dá errado se eu não tiver o personagem no diretório. Eu vou colocar aqui agora, eu vou selecionar outra instância, que eu tenho o KOF 97 aqui, ó, tá? Veio Billy versus Billy, por quê? Porque nessa versão aqui, ó, editar, ele tá selecionado essa opção, Current versus Current, né? Por isso veio mesmo o char. Agora, se eu colocar aqui, ó, a Rose também, na instância do 97 eu não tenho a Rose lá. Então, quando eu clicar aqui, usar a instância do 97 aí para tentar testar, ele vai me dar um erro, tá? Porque eu não tenho a Rose lá na pasta dessa instância, eu tenho só bonecos de KOF lá. Então, no caso, se eu botasse um nome de algum personagem de KOF, que ele está em outro lugar, ó, aquela instância do 97 está aqui. Então, aqui, ó, aqui eu tenho todos esses chars. Então, se eu colocar um outro char aqui, ó, que está presente nessa instância, aqui, ó, editar, aqui em vez de Rose eu coloco o Shin, ok, fechar, aí beleza, agora o Billy Kane aí, %0 versus o Shin. Então tá aí, essa aí, ó, assim que funciona. E que nem eu disse, se tu quiser botar vários personagens aí, tu faz daquele jeito que eu falei antes. E se caso tu não sabe, tu não usa ainda nem como é que tu adiciona aí uma instância aqui de Mugen, tu vai em adicionar, né? Aí aqui tu põe o nome que se tu quiser, só para tu identificar aí a instância de Mugen que tu quer. Aqui, através do botãozinho, tu vai atrás do executável no lugar que tiver essa instância aí.
Vou aqui no usos e eu vou usar essa alfa aqui, ó. Aí tu pega no executador e dá enter, ó. Tu deu todo o endereço aí para ele puxar de lá a instância. Aqui ícone, né? Se tu tiver uma imagem de ícone também quiser, que daí em vez de ficar aquela bolinha azul, fica o ícone aí que tu colocou. E aqui tu faz a configuração, né? Como que tu prefere aí, como foi explicado no início do vídeo. Vou deixar assim mesmo, vou dar OK aqui. E daí eu vou fechar. Aí usando a instância aqui, ó, ela vai receber os mesmos esquemas, né? Ui, o barulho. Então é isso aí. Ah, e outro detalhe, eu posso usar, tipo, eu posso usar a mesma instância. Tipo, eu baixei essa do Street Alpha, né? Eu posso adicionar outra instância. Aqui o nome eu coloco o que eu quiser. Eu vou colocar aqui para puxar lá. Eu posso botar a mesma instância sem problema nenhum, porque ali ela vai estar nomeada diferente, né? Vai ser como se fosse outro. Ó, é a mesma instância que eu vou colocar. Ok. Aí agora eu tenho duas usando a mesma instância, só que são coisas diferentes, porque eu posso fazer a configuração diferente ali, né? Tá? E esse menuzinho aqui é tipo, ó, cliquei, selecionei o teste 2. Se eu quiser botar ele na fila mais para cima, para baixo, se eu quiser, ó, remover ele, ó, editar, né, que foi que a gente viu no tutorial, adicionar que a gente já viu, e limpar, se eu limpar aqui, ó, some todos, né? Some todas as instâncias. Aí se eu for fazer teste aqui, ó, com qualquer coisa vai me dar erro, ó, porque ele vai pedir que você precisa configurar primeiro o Mugen, que faça isso em ferramentas, opções, é o que a gente viu antes aí. Então tá, o tutorial era esse aí. Qualquer dúvida, só deixa nos comentários que a gente responde. Se for uma dúvida fácil, eu só escrevo. Se for uma dúvida um pouco mais complexa e que surja aí mais alguma curiosidade, eu faço um vídeo. Então, o vídeo de hoje era isso. E valeu!